Muito boa tarde a todos vocês. Que satisfação enorme poder estar aqui com vocês para compartilhar uma palavra nesta sexta-feira. Hoje já é sexta-feira, né? Já está chegando o final de semana, né? E para vocês verem, né, como que o tempo passa rápido e é importante nós estarmos, né, falando da palavra de Deus, porque o nosso tempo, ele já está sendo abreviado, né? Se a gente perceber a cada dia todos os sinais aí que Jesus deixou na palavra dele, ou seja, o que Deus deixou no seu mandamento, nas escrituras, ou seja, na própria palavra do Senhor, se nós analisarmos, já está se cumprindo a cada dia, né? Basta nós estarmos com os nossos olhos espirituais, com nossos olhos atentos, que nós iremos perceber, né? Que os sinais que antecedem a vinda de Cristo está a cada dia se antecipando, ou seja, os sinais estão sendo visíveis a todos, né? Mas você tem que estar atento para que você não venha a ser enganado e que você possa passar despercebido, né? Isso é, as pessoas estão esperando grandes eventos, mas o maior evento que irá acontecer vai ser quando vier, né, a volta de Jesus, né? Mas para algumas pessoas serão motivos de alegria, mas para muitas pessoas que ainda não conheceram a Jesus, que não aceitaram a palavra, ou que conheceram, que ouviram, mas desprezaram, esse dia, para muitas pessoas, será um dia de tristeza, um dia de angústia, né? O pior dia da vida dessa pessoa. Mas para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que estão se esforçando, se empenhando para ser uma nova criatura, esses serão chamados de benditos de Deus, né? Deus os chamará e os levará para Ele. Então é importante que você venha ter a sua mente aberta, você venha dar crédito à palavra do Senhor, você venha entender, venha aceitar a Jesus como seu único e eterno Salvador, para que nesse dia você não seja pego de surpresa, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu não pude fazer a minha gravação de manhã, mas aqui estou neste momento para compartilhar com cada um de vocês a palavra do Senhor. Amém? Nós vamos começar hoje por Provérbios capítulo 4, versículo 27, que diz assim, ó: Não declines nem para a direita e nem para a esquerda, né? Retira o teu pé do mal. Note que a orientação de Deus para nós é: não se desvie, ou seja, declinar é que não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, esteja centralizado em Jesus. Se não é para você desviar nem para a direita nem para a esquerda, é porque Jesus está no centro, né? Como a Bíblia diz: olhai para Jesus, autor e consumador da fé. Quando você olha para a esquerda ou olha para a direita, você tirou o foco de Cristo, da cruz, né? Faça um teste aí onde você estiver agora. Olhe para algum objeto que você tem na sua frente e olhe para a esquerda e olhe para a direita. É claramente que quando você olhar para a direita ou para a esquerda, você tirou os seus olhos da onde você estava fixando o seu olhar. Então, quando você olha para a direita ou para a esquerda, ou seja, para aquilo que estão dizendo, para aquilo que estão falando, seja coisas boas ou seja coisas ruins, mesmo assim você tirou o seu olhar de Jesus, você tirou o foco do Senhor. E pior ainda quando você tira o foco da palavra, aí é destruição completa. Amém? Não declines, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas retira o teu pé do mal. Se é para retirar o pé do mal, significa que os caminhos que a pessoa está andando não é um caminho bom, né? Ela está em perigo, ela está caminhando, ela está andando, ela está pisando em lugares que é mal, que não é bom, não é agradável ao Senhor e trará consequência para a vida dessa pessoa.
Aí em Provérbios capítulo 6, vamos começar aqui pelo versículo 12. Deixa eu pegar outra tradução aqui, que eu estou com duas. Provérbios capítulo 6, versículo 12. Diz assim, ó, o perverso, ou seja, o homem perverso não tem caráter, né? E na Almeida fala assim, o homem de Belial, né? O homem vicioso anda em sua perversidade de boca. Versículo dando sequência. O homem perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Ou seja, são aquelas pessoas que elas ficam tanto para a esquerda e para a direita, elas não têm uma direção, elas não estão focadas em Jesus. Ora elas estão para a esquerda e ora elas estão à direita porque elas não têm caráter. Elas andam de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Ou seja, essas pessoas, elas são perversas, como diz a Bíblia aqui, né? Essas pessoas, elas não têm uma direção, elas não estão focadas em Jesus. Elas estão uma hora para a esquerda, uma hora estão à direita, ou seja, elas estão, como diz a palavra aqui, ó, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Uma hora está de um jeito, uma hora está do outro, outra hora está de outro, está de uma forma diferente. Não é aquela pessoa centrada, aquela pessoa que tem uma visão, ela tem a convicção. Eu sou o que sou porque Deus me capacitou, eu sou o que sou porque Deus me deu essa graça, não importa se caiu 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu sei que nada vai me atingir. Por quê? Eu estou convicto, eu estou edificado na palavra, eu tenho Deus no meu coração, eu não preciso ficar entre a esquerda e a direita, ou seja, estar andando, ou seja, estar andando de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Assim, se essa pessoa estivesse andando de um lado para o outro, mas levando a palavra de Deus, como o Senhor diz, e de pregar o evangelho, ela estaria andando de uma forma a edificar as outras pessoas. Mas note que nesse caso elas ficam andando de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, perversas. Versículo 13. Elas piscam o olho, arrastam os pés e faz sinais com os dedos, tem seu coração. Então essas pessoas elas ficam acenando. São aquelas pessoas que, se você analisar o gesto dela, até o gesto dela apresenta, ou seja, expressa a maldade que está no coração dela. Né? Se você analisar o olhar de uma pessoa maldosa, eu, graças a Deus, eu tenho essa sensibilidade de detectar isso. Né? Uma pessoa, quando ela chega até a gente para conversar com a gente, ou a gente está num outro ambiente, né? Se você prestar atenção nos gestos da pessoa, você pode detectar a maldade da pessoa. Você pode ver que uma pessoa que ela é maldosa, que ela deseja o mal para as outras pessoas, ela expressa isso no olhar dela. O rosto dela expressa isso. Agora, a pessoa que anda com Deus, ela está sempre alegre, ela não tem malícia, é aquela pessoa que está sempre falando de coisas boas, falando da palavra, palavras que edificam, fortalecendo aqueles que estão caídos. Né? Em vez de vai lá ver uma pessoa que está caída, está sofrendo, ela vai lá, estende a mão e ajuda a pessoa a levantar. Né? Agora, o perverso não, o perverso ele quer destruir a pessoa. Então a palavra de Deus ela nos orienta sobre isso. Não te declines, não se desvie, nem para a direita nem para a esquerda, mas retira o teu pé do mal. Né? Então é necessário você tomar uma atitude. Versículo 14. A pessoa tem no coração, preste atenção, hein? A pessoa tem no coração o propósito de enganar e planeja sempre o mal e semeia discórdia. Né? Nota que já brotou lá no coração da pessoa. Aí na Almeida aqui diz assim, o mesmo versículo 14.
A perversidade há no seu coração, né, da pessoa que age dessa forma. Todo o tempo maquina o mal. Nossa, que todo o tempo a pessoa não tem paz, a pessoa vive perturbada, né? Ela fica preocupada, ela tem que causar o mal, ela tem que produzir o mal. Ela maquina, ela produz, ela começa a arquitetar o mal. E anda semeando a contenda ainda por cima. Além dela ser maldosa, ainda semeia a contenda, né? Versículo 15. Pelo que a sua destruição, ou seja, a destruição dessa pessoa, virá repentinamente. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. Olha o risco que essa pessoa passa, né? Aqui na outra tradução, na NVI, diz assim, ó, por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, né? E de um golpe será destruído irremediavelmente. Você vê que essa pessoa está correndo um risco terrível, né? Além dela se autodestruir, ainda ela cria situações para destruir outras pessoas. E o mais grave, eu vou passar agora para vocês, então não cheguei no ponto mais grave. Isso aqui acontece todos os dias. Eu faz 12 anos que eu estou no ministério de Cristo, ou seja, que eu sirvo a Jesus. E eu vivi tudo isso daqui, eu vejo isso aqui todos os dias, gente. Eu vejo isso todo dia, faz 12 anos que eu estou vendo, já vivi, vejo e vivo isso todos os dias. Vendo pessoas com o mesmo problema, com a mesma situação, tendo as mesmas atitudes que não deveriam ter. Agora que começa a ficar grave, ó. Versículo 16 de Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor. Preste atenção, 6 coisas aborrecem o Senhor, entristece a Deus. Primeiro, e a 7ª coisa, a sua alma abomina. Prestem atenção, isso é grave. Se a gente abrir os nossos olhos espirituais, você vai perceber que as pessoas vivem isso todos os dias. Eu vejo isso todos os dias, eu tenho essa percepção. Estou sempre atento a isso. E se a gente não estiver atento, a gente também pode cometer isso, entendeu? As 6 coisas que o Senhor odeia, abomina. E a 7ª coisa ele detesta. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos e pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa, que espalha mentiras. E o pior, o que Deus detesta de todos esses itens é o último, é o 7º. E aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Na Almeida diz assim, ó, a testemunha falsa que se refere a mentira. E a 7ª, o que semeia contenda entre os irmãos. Né? Note que os outros 6 Deus odeia. A última Deus abomina, ele repudia, ele tem... como é que eu posso dizer que ele seria algo assim que Deus detesta. Imagina assim a repugnação de Deus contra o último item. Eis que essas 6 coisas aborrecem o Senhor, né? E a 7ª, que é o último, a sua alma abomina, né? Olhos altivos, língua mentirosa, né? Mãos que derramam sangue inocente, né? Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para fazer o mal. Olha o que está dizendo aí em Provérbios 4, 27. Retira teu pé do mal. Testemunha falsa, que profere mentiras, né? É você pegar uma pessoa e falar para essa pessoa assim, ó, eu vou mentir, vou levantar um falso testemunho de uma pessoa, mas eu quero que você confirme que essa mentira é verdade.
né? Você pega uma testemunha falsa que profere mentira. Ainda você pega outro para testemunhar a falsidade que você quer apresentar da vida de uma pessoa. Olha, sou sincero falar para você, é misericórdia mesmo. Se você estiver falando isso, misericórdia, é misericórdia mesmo. Só para você entender em que nível que uma pessoa pode chegar. O nível de maldade. Mas isso procede aonde? No coração da pessoa. Né? Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o pior, o que semeia contenda entre os irmãos. Esse é o pior. Se você for analisar, eu não preparei aqui, mas aqui em João 8, deixa eu ver se é 8:44 ou é 6:44 que fala sobre isso. Aqui Jesus dá um nome para isso, específico. Eu quero ler para mim não falar com as minhas palavras. Quer ver, ó? Eu não preparei o versículo. Mas é onde Jesus pega e fala assim, ó. Vós, um de vocês ou um de vós, sois um diabo. Ele chama, né, de diabo. Então, ou seja, acusador, né? Então precisamos tomar esse devido cuidado, né? É pouco falado sobre isso, mas isso a gente vê todos os dias, gente. Isso é perigoso, isso é terrível, essas coisas. Então, como o Senhor diz ali, ó, não te desvie, né? Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, né? Mas retira o teu pé do mal. Então é importante, mas para você fazer isso, você tem que ter um coração igual ao de Deus. Você tem que se voltar para a palavra, né? Você tem que estar edificado na palavra de Jesus, né? E isto você só vai conseguir se você tiver verdadeiramente ali edificado no Senhor. Sendo assim, você vai conseguir, você vai passar por situações igual a essas, você vai ver pessoas nesse nível, mas você vai ter a estrutura, né, para que você não venha fazer as mesmas obras que essas pessoas fazem, entendeu? Então isso é muito perigoso, isso acontece todos os dias, nós temos que estar atento, né? Prestar muito atenção. Achei aqui, ó, João 8:44, diz assim, ó: Vós tende as pessoas que praticam essas coisas, né? O Senhor Jesus falando ali diz assim, ó: Vós tem por pai o diabo, e quereis satisfazer os vossos desejos e o desejo do vosso pai. Ou seja, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Note que Jesus ele chamou esses tipos de pessoas que agem dessa forma e disse assim, ó: Vós tem por pai de vocês o diabo. Né? Quem é o pai da mentira? O diabo. Se você mente, se você engana, se você comete tudo isso daqui que eu te falei não, que a Bíblia está dizendo, eu apenas estou lendo, passando para você. Eu gostaria que você lesse, ficasse de lição de casa para você hoje, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo do outro lado, essa mensagem. Provérbios capítulo 6. Né? Isso aqui está a partir do versículo 12. Né? Do 6 ao 19, são 7 versículos. Eu acredito que Deus vai falar muito ao seu coração. Então eu venho nessa tarde, neste momento, pedir para que você abra o seu coração e não seja uma pessoa perversa. Né? Note que por causa disso, aqui no versículo diz assim, ó: Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre a vida dessa pessoa. Ou seja, é de repente.
Aí começa a acontecer aquele monte de desgraça na vida da pessoa, que a desgraça é a ausência da graça de Deus. Aí a pessoa fica, meu Deus, o que está acontecendo? A pessoa se inclinou para a direita e para a esquerda e não retira o pé do mal. Então fica aqui essa mensagem para você nessa tarde. Que Deus possa falar muito mais no seu coração em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus te abençoe. Eu agradeço em primeiro lugar ao Senhor por ter me dado essa palavra, por abrir o nosso entendimento, que possa falar com você também em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus nesta hora. Um bom final de semana, um excelente final de semana. Que Deus possa falar mais ao seu coração, que você venha ser uma pessoa edificada pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Que você fique bem, que sua família fique bem, e em nome de Jesus, que Deus possa abrir seu entendimento, falar ao seu coração, você ser mudado e transformado pela palavra de Deus, porque é a palavra que muda, é a palavra que pode transformar a sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe, fique na paz e ouça esse louvor em nome de Jesus. Coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir